E também outros 6 governadores participaram da manifestação em defesa da anistia das pessoas lá que foram condenadas pelo dia 8 de janeiro de 2023. O governador do Paraná já tinha confirmado, então, na última sexta, que iria sim participar desse evento em São Paulo e se encontrou de fato com outros 6 chefes de executivos estaduais. Além de Ratinho Júnior, do PSD, também marcaram presença nesse ato. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é governador de São Paulo, o Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, o Romeu Zema, do Partido Novo, que governa Minas Gerais, o Jorginho Melo, do PL, que é o governador de Santa Catarina, o Wilson Lima, do União Brasil, governador do Amazonas, o Mauro Mendes, do União Brasil, que governa o Mato Grosso. Entre todos os governadores, pelo menos 4 são cotados para concorrer à presidência da República no próximo ano. Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e também Ronaldo Caiado. Outros 4 ali, inclusive, postaram uma foto da manifestação de ontem nos perfis deles no Instagram. Quem também marcou presença nessa manifestação foi o senador Sérgio Moro, pelo Paraná, do União Brasil. Ele até fez um vídeo nas redes sociais. Vamos conferir então o que Sérgio Moro falou sobre esse ato da anistia. Estamos na Paulista, a manifestação em favor da anistia. Pela Débora, pela Fátima, pelo seu Júlio, pelo seu Jorginho, todas as pessoas que foram presas estão sendo condenadas a penas excessivas. Esse é o momento para o Supremo rever essas penas. Por isso o Fux pediu vista do processo, oportunidade, reveja a pena da Débora e estenda o benefício para os demais. Erraram quando invadiram prédios públicos, quando destruíram patrimônio, mas não pode ser a resposta. 2 anos de preventiva, 14 anos de prisão, 17 anos de prisão. São pessoas simples. Nós estamos aqui defendendo esse benefício a eles. A anistia também agora é pertinente, porque já sofreram demais. É assim que me funciona, acima de qualquer questão política. A gente ouviu aí a fala do Sérgio Moro, né, em meio a todo o barulho ali da manifestação, mas de fato ele defendendo nomes, inclusive falando ali sobre a Débora, a cabeleireira, que pichou com batom a estátua da Justiça. Para traduzir aí para você que talvez no carro tenha tido alguma dificuldade de entender a fala de Sérgio Moro. Olha, de acordo com informações da Universidade Estadual de São Paulo, essa manifestação reuniu 44.900 manifestantes. A estimativa foi feita pelo monitor do debate público do meio digital da instituição. De acordo com a USP, a contagem foi feita no momento de pico da manifestação, por volta de 13h30 da tarde, a partir de fotos aéreas analisadas com um software de inteligência artificial. Durante o ato, teve discurso ali com críticas ao Supremo Tribunal Federal, a favor do projeto de lei em tramitação na Câmara, que concede anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Durante o evento, o ex-presidente Bolsonaro reforçou o pedido de anistia e destacou a mudança no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições do próximo ano. Vamos acompanhar então esse vídeo de Bolsonaro e entender como foi o discurso, o principal discurso dele durante a manifestação. A grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças e agora se socorre da nossa Câmara Federal, do Senado Federal, para fazer justiça. E a anistia é competência privativa do Congresso Nacional. Caso eles votem, o projeto seja sancionado ou promulgado, no caso de um veto, vale a anistia. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Olha, apesar da grande participação no evento em São Paulo, um levantamento que foi divulgado apontou que 56% dos brasileiros são contra a anistia dos condenados nos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Essas informações fazem parte de um levantamento feito pela Genial Quaest. Daqui a pouco a gente repercute outros detalhes dessa pesquisa. De acordo com os números, 56% dos brasileiros defendem a continuidade da prisão dos envolvidos até que sejam cumpridas as penas. Outros 18%
13% querem a soltura porque os acusados não deveriam ter sido presos. Enquanto isso, 16% consideram que os acusados devem ser soltos, pois já estão detidos por muito tempo. 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Já tem mensagem chegando aqui no nosso canal do YouTube, também no chat do WhatsApp, você pode participar. Esse é um dos principais temas aí da semana. Manda aí a sua opinião sobre isso que a gente vai registrar dentro do possível aqui durante o jornal. Já tem gente questionando aqui o número de manifestantes, se a USP traz de fato o relatório. É o dado aí que foi divulgado oficialmente, por enquanto, é o da Universidade de São Paulo. Se tiver algum outro levantamento, a gente já registra aqui também na sequência. Mas vamos lá, né? A gente tem essa manifestação com uma importante adesão por parte aí da direita brasileira, indo a São Paulo. Muitos governadores. É importante não só falar de quem estava lá no asfalto, compondo ali as grandes e inúmeras quadras que foram tomadas por manifestantes, mas também quem estava em cima do caminhão. Os políticos que apareceram ao lado de Bolsonaro. Os políticos que fizeram questão de registrar nas redes sociais a manifestação e também o posicionamento deles em torno desse assunto. A gente vê essa pesquisa aí, que traz em um dado momento que 56% dos brasileiros são contrários à anistia, mas sabemos que os políticos entendem a sensibilidade desse assunto e a importância de se posicionar, principalmente aqueles que querem concorrer à presidência, que querem o apoio de Bolsonaro e que querem os votos da direita. O tema da anistia é uma pauta muito cara para esse polo ideológico no Brasil. Por isso, vemos aí, inclusive, Ratinho Júnior postando no Instagram dele a legenda, a foto e deixando bem claro o posicionamento e que participou dessa manifestação. É um posicionamento importante, Carlos Kobach, porque é aquilo, né? Vai conquistar eleitores da direita, ao mesmo tempo esse número de 56% dos brasileiros que não consideram a anistia ali um ponto necessário. Como que a classe política vai observar esses lados? Olha, Beatriz, é bom a gente pontuar essa presença do Ratinho Júnior nesse evento de ontem. Ele normalmente não vai a esses atos convocados por Jair Bolsonaro, né? Não foi já em manifestações anteriores, não foi ao do Rio de Janeiro, embora sempre seja convidado. O Ratinho Júnior, ele embarcou ontem para os Estados Unidos, tá? Onde ele vai cumprir uma agenda ali em 4 estados. E aí embarca no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E antes de ir para o aeroporto, o Ratinho resolveu passar na Avenida Paulista. Não estava, desde o início da semana passada, eu vinha monitorando com algumas pessoas próximas ali do governador, ali do Palácio Iguaçu, não estava na agenda oficial do governador a saída a São Paulo para participar dessa manifestação. Essa decisão aconteceu ali na sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira? Jair Bolsonaro esteve aqui em Curitiba. Mais do que o almoço no Palácio Iguaçu, que foi ali, depois a gente vai até entrar mais nesses detalhes dessa visita, o que mais chamou a atenção foi a conversa a sós de Ratinho com Jair Bolsonaro durante o voo até Londrina, onde eles foram participar ali da abertura da Expo Londrina. Os dois estiveram no avião sozinhos, né? O avião do governo cabe aí mais de 10 pessoas e foram só o piloto, Ratinho, Bolsonaro e um segurança de cada um ou um assessor de cada um. Daqueles assessores que estão sempre com eles, ouvem muito, mas não falam absolutamente nada. Então foi uma reunião dentro do avião só dos dois. Eu, durante o fim de semana, tentei conversar com pessoas ali, tanto próximas a Ratinho e a Bolsonaro, ninguém fala nada sobre o conteúdo dessa reunião no avião. Agora, a gente costuma dizer aqui que não existe coincidência na política. E aí, esse ato de Ratinho ir a essa manifestação de São Paulo diz muita coisa. Mostra que ele está tentando se conectar ainda mais com o eleitor bolsonarista. E sem dúvida, a presença dos ex-governadores lá, eram 7 presentes, mas eram para ser 8, porque o Cláudio Castro do Rio de Janeiro não foi por causa das chuvas ali, dos reflexos e as consequências da chuva que caiu na capital fluminense. Ele acabou não indo. Eram para ser 8 governadores em prol dessa manifestação, dessa anistia. Agora,
Esse ato de ontem foi mais uma vez um recado muito claro ao Supremo Tribunal Federal, mas principalmente ao presidente Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, e também aos líderes partidários que ainda não aderiram a esse projeto da anistia. A gente começa a ver ali, primeiro na Câmara e depois no Senado, um arrefecimento dos líderes partidários em torno dessa pauta. Por isso, Bolsonaro aí levou 7 governadores ontem em São Paulo para esse grande evento. Agora, essa falta de adesão de alguns líderes aí do centro, do centrão, vai de encontro talvez com essa pesquisa aí que a gente citou há pouco, que 56% das pessoas são contra a anistia. Agora, a gente precisa só ajustar o seguinte termo, né? Tem muita gente que de fato não quer que as pessoas que foram condenadas, que invadiram a sede dos 3 poderes, que depredaram, que quebraram coisas, quebraram o patrimônio do país, as pessoas não querem que elas sejam simplesmente absolvidas, não querem o perdão a elas, querem sim uma pena justa. E aí que a gente já vem batendo aqui nessa bancada falando sobre isso. O ponto de convergência entre Supremo Tribunal Federal, a esquerda e a direita, e aí entende-se Jair Bolsonaro, pode ser essa dosimetria da pena. Ou seja, a pessoa foi lá, quebrou patrimônio, tem que responder por isso. Agora, essa questão de elevar a pena a 20 anos, 22 por tentativa de golpe, isso aí é que não está colando muito já na sociedade. Então, talvez essa convergência de se culpar exatamente pelo que fez, isso começa a colar principalmente na esquerda e talvez também no Supremo Tribunal Federal. Basta ver que o Fux pediu ali, interrompeu o julgamento da cabeleireira Débora dos Santos por já considerar que uma pena de 14 anos para ela que pichou a estátua ali do Supremo Tribunal Federal com batom, essa pena é muito alta. A ida dos governadores para essa manifestação, ela não foi única e exclusivamente, né, pelo amor à causa. A gente sabe que tem muito interessado, falando aqui, né, em português claro, em fazer média com o Jair Bolsonaro de olho nas eleições do ano que vem. A verdade é essa. Bolsonaro hoje está inelegível, então você sabe que apesar do discurso de que será candidato, né, de que não tem por que estar inelegível, hoje ele é sim uma carta fora do jogo. Hoje ele não teria condições de concorrer. Então, além de ter esse trabalho hercúleo de conseguir uma improvável reversão do seu quadro, precisa escolher futuramente um quadro sucessório. Se fala muito no nome do filho, no nome da esposa, mas os governadores entendem, né, que não conflitar já seria um caminho para demonstrar adesão à direita, adesão à base bolsonarista e também ali um certo respeito à figura de Bolsonaro, já que mesmo não podendo concorrer, é inevitável. O Bolsonaro hoje, ele é um fator eleitoral, mesmo se não for candidato. Então, os governadores foram para disputar esse espaço, mesmo que não queria ir, entendeu que era importante estar lá, justamente em razão das eleições, da visão do eleitorado, e o entrave para essa questão da anistia, que pode ser ali, né, uma certa corda para ajudar, uma tábua de salvação, para ajudar um tanto quanto a direita nessa questão e dar também uma causa para a direita, né, é a questão da viabilidade. E o que a pesquisa mostra é exatamente essa questão. O Centrão é que vai bater o martelo sobre a anistia. O Centrão é que vai ser o fiel da balança em relação à anistia. E no caso da última semana, quando os líderes não aderiram à questão da urgência, a leitura que foi feita é de que teria existido uma interferência de Hugo Mota, um pedido para que as assinaturas viessem de forma individual. Então a promessa da direita é de que isso vai acontecer, né? O próprio Sóstenes chegou a falar em 170 assinaturas, faltaria então, portanto, cerca de 70. Garantindo isso, ele acredita que será possível, então, fazer ali a movimentação dentro da Câmara dos Deputados. Agora tem um detalhe, essa pesquisa vem e, claro, deixa muita gente reflexiva, porque quem adere à anistia pode não gostar, mas é um instituto tido como um instituto neutro, equilibrado. Então, não teria ali por que trabalhar de forma tendenciosa com a questão desse resultado. E aí tem muitos nomes do Centrão, que a gente precisa lembrar aqui, que estão também com o governo, com cargos no governo. Será que vão aderir? Ontem, na manifestação, houve um momento em que eles fizeram uma chamada
chamaram um por um dos participantes e perguntaram: governador, seu partido apoia a anistia? Né? Líder, seu partido apoia a anistia? Foram chamando, feito no ar, no caminhão ali, para que as pessoas se colocassem. E mesmo alguns partidos que você fica se perguntando se em tese de fato vão embarcar na questão da anistia, estavam lá dizendo que sim. O MDB é um exemplo. Primeiro disse que ia aderir, depois ali, né, ficou em cima do muro, agora já parece que não vai ser tanto. Lá em cima do caminhão, chamaram um representante que disse: não, vou trabalhar junto, né, as lideranças para que a gente tenha uma reversão. Se vai trabalhar de fato e vai conseguir, é uma questão. E outro ponto, alguns desses partidos estão ali analisando possíveis fusões. E aí, como é que vai ficar? Porque aí tem partidos que vão fazer fusões que têm visões nem sempre da mesma forma sobre embarcar ou não no projeto da anistia. A manifestação cumpriu, de certa forma, um papel de dar um recado a esses políticos e de separar na visão bolsonarista o joio do trigo. A gente tem informação, inclusive, aqui que o Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, está pedindo um requerimento de urgência para projetos do Judiciário. A pauta da anistia está ficando de lado. Eu quero também trazer a nossa audiência aqui para a conversa. O Alaudir de Curitiba disse que gostaria de dizer que as pesquisas sobre a anistia não refletem o verdadeiro sentimento dos brasileiros. Então, boa parte aqui da nossa audiência concorda com a anistia aos condenados do 8 de janeiro. O Genilson Dias, outro ponto de vista, disse: sem anistia há golpistas. O Moisés Sandoval disse que o método da pesquisa é questionável. E muita gente também perguntando sobre o número de manifestantes, questionando ali o dado que foi apresentado pela USP de 44 mil pessoas. Tem também aqui para registrar o levantamento da Datafolha, que durante o pico do evento registrou 55 mil pessoas na Paulista. E o site Poder 360 também fez uma análise e registrou 59.900 apoiadores. A Polícia Militar não divulgou o número da manifestação. Agora 7 horas 21 minutos. Repita. 7